São Tiago, que antes nos falava sobre a relação entre a fé e as obras, agora nos fala sobre a verdadeira e a falsa sabedorias. A verdadeira sabedoria é aperfeiçoada pela caridade, vem de Deus, e a falsa sabedoria vem de Satanás. É uma espécie de esperteza. É buscar tirar proveito das situações em benefício próprio, mais ou menos como a parábola do administrador desonesto. Jesus elogia a sua esperteza e diz: os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Então há uma falsa sabedoria que provoca aquilo que São Tiago elenca na primeira leitura de hoje: ciúmes, rivalidade, enquanto que a verdadeira sabedoria que vem de Deus é pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. A falsa sabedoria, diz São Tiago, é terrena, materialista, diabólica, causa divisão, causa intriga. Pelo bom procedimento é que nós percebemos então se a sabedoria é verdadeira ou falsa, se vem de Deus ou não. Aquele que é sábio é conduzido pelo Espírito de Deus, e o dom da sabedoria, que dos 7 dons do Espírito Santo é o maior de todos, é aperfeiçoado pela caridade, que é a maior das virtudes. Então, o dom da sabedoria nos faz pensar e agir de acordo com a vontade de Deus, e não conforme os nossos interesses mesquinhos, às vezes até prejudicando os outros. A sabedoria do mundo é essa esperteza. A sabedoria que vem de Deus nos faz agir corretamente, segundo a verdade, o bem, não o nosso bem individual, mas o verdadeiro bem. E no Evangelho nós temos a cura desse menino epilético. Jesus estava com Pedro, Tiago e João no monte. Nós ouvimos o relato no sábado da transfiguração. E quando Jesus desce, há uma discussão. A multidão está desamparada. Os discípulos não tinham conseguido expulsar o demônio. E os mestres da lei discutiam com eles. Essa cena faz lembrar um pouco quando Moisés sobe o monte Sinai e ali permanece 40 dias
em oração e jejum, e Deus vai lhe dar as tábuas da lei, os mandamentos, e lá embaixo, como Moisés se ausenta por muito tempo, começam a fabricar o bezerro de ouro, porque Moisés era o mediador entre Deus e o seu povo, e a ausência de Moisés provocava, de certo modo, a ausência de Deus. Nós já não temos como falar com Deus e nem como ouvir Deus, porque Moisés não está aqui, então vamos fabricar um ídolo. Aqui Jesus sobe o monte, se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, e quando ele desce, os discípulos estão ali, não conseguem expulsar o demônio, os mestres da lei discutem com os discípulos, eles não são capazes de lidar com as dificuldades porque Jesus está ausente. Falta-lhes fé, falta-lhes oração. Essa é a conclusão do Evangelho. Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. E outro evangelho ainda acrescenta o jejum, a oração e o jejum. A oração que é o exercício da fé. Porque Jesus censura aquelas pessoas dizendo: ó geração incrédula. É quase um desabafo de Jesus. Até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? O pai do menino havia dito se Jesus podia fazer algo pela criança. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Diferentemente de outro que havia dito para Jesus: se queres, podes. Esse aqui diz: se podes. Ou seja, ele não tem fé. Tudo é possível para quem tem fé. Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Como nós costumamos dizer, eu creio, mas aumenta a minha fé. Então, Jesus mostra que o exercício da fé é a oração. Faltou aos discípulos oração, também o jejum, que é acrescentado em outro evangelho. É assim que se exercita a fé, que a fé cresce, a fé que nos vincula a Deus. Pela fé e pelos sacramentos, nós nos unimos a Deus, a fé que é exercitada na oração, alimentada pelos sacramentos. E é assim que nós vencemos a concupiscência, o mundo, o demônio, as tentações. É assim que nós vencemos as dificuldades. É isso que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. A nossa fé é pequena, nós devemos pedir a Ele que aumente a nossa fé, que nos ajude na nossa falta de fé. Jesus não está ausente, Ele está presente, Ele está no meio de nós. É o que nós repetimos sempre em toda a Santa Missa. Ele está no meio de nós. E se Ele está conosco, se nós estamos unidos a Ele pela fé, pela oração, pelos sacramentos, pela penitência, pela caridade, então a sua graça atua em nós.
Ele está presente e atuante no mundo, por meio da igreja, na igreja, que é o seu corpo. Então vamos pedir a Jesus que nos dê a verdadeira sabedoria. O próprio Jesus é a sabedoria eterna e encarnada. A Ele nós nos unimos pela fé, pela esperança, pela caridade, para sabermos agir bem em cada situação, agir com sabedoria. Que Ele aumente em nós a fé e nos dê gosto pela oração, perseverança na oração, e assim nós possamos vencer, nós possamos alcançar a vitória nas dificuldades que se apresentam na nossa vida. Amém.